Graça e paz a todos os irmãos da nossa amada igreja, a todos os irmãos da primeira igreja presbiteriana, das congregações, os irmãos dos pontos de pregação. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá no capítulo 1 do livro do profeta Joel, versículo de número 18 ao versículo 20. Diz assim: Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler, ele foi escrito pelo profeta Joel alguns séculos antes de Cristo. O profeta vai descrever uma cena de total devastação que a nação de Judá estava enfrentando. Essa devastação tinha sido provocada por uma onda de gafanhotos, milhões e milhões de gafanhotos que vieram sobre essa nação e simplesmente devastaram tudo. E eu quero lembrar que o reino de Judá era um reino agrícola, que dependia da agricultura, dependia das plantações para tudo. E simplesmente tudo estava perdido, tudo que havia de erva, as ervas do campo tinham sido tragadas, tinham sido consumidas por esses gafanhotos. Consequentemente, veio uma onda de fome sobre o reino, o comércio parou, os animais ficaram sem ter pasto, os animais foram morrendo de fome, veio uma onda de seca, vieram também incêndios, e a cena que Joel descreve é uma cena de calamidade total, uma cena semelhante a um filme pós-apocalíptico. E a situação estava tão difícil que até no templo do Senhor, as consequências vieram, porque não se tinham nem sequer animais para o povo oferecer como sacrifício no templo, né? Não se tinham animais, não se tinham cereais para serem oferecidos como ofertas de manjares. Então era uma cena de devastação total que Joel estava presenciando. Meus irmãos, os dias de hoje a gente está vivendo dias bem difíceis, né? Eu sei que o que nós estamos passando não chega nem perto do que o profeta Joel passou. Aliás, a humanidade ela já passou por coisas muito piores. Guerras terríveis, a Primeira e a Segunda Guerra, por exemplo. Houveram outros surtos de doença aqui no Brasil mesmo, como por exemplo a cólera, a gripe espanhola, que também há 100 anos atrás devastou nações. E hoje nós estamos passando mais uma vez por um momento de grande dificuldade na nossa nação. Nós estamos diante de um quadro em que nós não sabemos até quando vamos ficar confinados dentro de casa, a gente não sabe quando tudo vai voltar ao normal, os políticos estão brigando entre si, não conseguem se alinhar para trazer uma solução a curto prazo. A economia está altamente preocupada, há um temor por parte dos governantes até mesmo não ter dinheiro para poder pagar a folha de funcionários. Há também um dilema de, mas se a gente acabar com a quarentena agora, e a doença, como é que vai ficar? Se proliferar? Então assim, gente, é uma situação, meus irmãos, em que mais do que nunca nós precisamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Diante de tudo isso, o que é que o povo de Deus pode fazer? Eu gostaria de convidar você a abrir lá em Joel ainda, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração. Joel convocou o povo
a buscar o Senhor diante de toda aquela situação. E a Bíblia mostra que o povo, ao se humilhar diante do Senhor, recebeu a intervenção divina e Deus trouxe renovo sobre aquela nação que estava arrasada. Da mesma forma, Deus pode fazer nos dias de hoje. Nós devemos entender que tudo isso que está acontecendo não é por acaso. Deus ele permanece no seu alto e sublime trono. Deus ele permanece no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Eu lhe digo sem medo de errar. Tudo isso não está acontecendo por acaso. Tudo isso está acontecendo para que as nações, o povo, possa se voltar mais para Deus. A humanidade ela se acha muito autossuficiente. A humanidade andava confiando demais nos seus sistemas políticos e econômicos, como se a humanidade conseguisse resolver todos os seus problemas, os seus próprios problemas. E o homem tem esquecido que carece de um Salvador. O homem tem esquecido que ele não é autossuficiente. Tudo isso não está acontecendo por acaso. Através de tudo isso, Deus ele tem agido para que a humanidade possa se render a Ele, possa reconhecer a necessidade de um Salvador. Então, nesses dias difíceis, a melhor coisa que a igreja tem que fazer é colocar o joelho no chão, é aproveitar esses dias de confinamento, dias de quarentena, interceder pelos nossos governantes, interceder para que a população possa reconhecer a necessidade de se voltar para Deus, que os corações estejam sendo quebrantados através de tudo isso e que nós venhamos entender que Deus ele está agindo através de tudo isso para que nós possamos também pregar o Evangelho. É como se os corações estivessem sendo preparados para que a semente do Evangelho venha a ser mais lançada. Então, como igreja do Senhor, que nós possamos entender que através de tudo isso, Deus que é soberano, Ele está agindo. A gente também não pode perder a esperança. Deus ele quer ensinar através de tudo isso? Sim. Mas também nós precisamos sempre lembrar que nós não podemos também entrar em desespero. Ah, mas amanhã o que é que eu vou comer? Ah, mas o que é que eu vou fazer? O que é que vai ser da gente amanhã? Nós precisamos entender que Deus ele continua e continuará tomando conta do seu povo. Porque seja no corre-corre do dia a dia, normal, ou seja em dias de quarentena, Deus ele é conosco, Deus ele é com o seu povo, Deus ele é com a gente, Deus ele promete cuidar dos seus. Então que nesses dias nós também não venhamos a cair no desespero, mas que a nossa fé ela possa entrar em evidência e que essa fé venha servir de inspiração para aquelas pessoas que estão sim em desespero. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que é soberano e que Deus ele continua a cuidar da gente diante de tudo isso. E que tudo isso que está acontecendo tem um propósito. E que as pessoas mais do que nunca precisam se voltar para o Senhor se quiserem ver dias melhores. Que Deus nos abençoe e que através de tudo nós possamos escutar a voz do Senhor. E que nós possamos interceder pela nossa nação e pelos nossos governantes e por todos aqueles que precisam se voltar para o Salvador, que é aquele que consegue resolver todos os nossos problemas. Que Deus nos abençoe.